que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. É tão bom estarmos juntos com a palavra de Deus aberta para esse momento de paz, de alento, de refrigério, um momento quando vamos poder ouvir a bendita palavra do Senhor. Porque estamos vivendo em um período onde a característica quase comum de todas as pessoas é a ansiedade. As pessoas vivem assim, tão apreensivas, não é? A ansiedade é você sofrer hoje alguma coisa que vai chegar ainda amanhã. Ou seja, quantas pessoas estão sentindo a dor da injeção antes de tomar a injeção? Isto é ansiedade. E ansiedade, algumas pessoas acham que é até uma virtude. Pelo contrário, é algo que não precisa fazer parte da história de ninguém. Você sofrer hoje antes que aconteça. Pelo contrário, muitas vezes nós nos perdemos, nos adoecemos, casamentos são estragados por causa da ansiedade. E quando você lê a Bíblia, se há uma mensagem que cada página dela traz, é exatamente para não sermos ansiosos. Ou seja, mas podemos descansar, nos entregar, nos oferecer completamente ao Senhor. Hoje, minha Bíblia está aqui aberta, em Mateus capítulo 6, e quero ler alguns versos desse capítulo, começando pelo versículo 25, para nos ensinar que nós podemos viver aqui, não sufocados ou esmagados pelo fardo da ansiedade. Mas nosso coração pode cantar de louvor, de adoração, de gratidão, de ações de graças a Deus, o nosso Pai. Diz assim a palavra. Jesus Cristo falando, e ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus começa a tocar aqui sobre as necessidades essenciais do homem, que é o comer, o vestir, o morar. Nossas necessidades, ele as conhece, todas elas. Mas ele diz, para nós não ficarmos assim, tão ansiosos. A vida ela é simples demais, simplesmente para a sobrevivência, mas ele não quer apenas que você sobreviva, ele quer que no bolo tenha cereja também. Mas a ansiedade muitas vezes destrói, a ansiedade mata. Quantas pessoas estão matando seu casamento, matando seus relacionamentos, pessoas que adoecem por causa da ansiedade. Mas observe como Jesus continua. Ele diz assim, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se ele cuida dos passarinhos, quanto mais de você. E aqui ele faz um paralelo entre aquelas coisas que são valiosas aos nossos olhos, mas você vale aos olhos de Deus a vida do seu filho. Eu valho o preço que ele pagou por mim. Você vale, sabe, muito mais. Quantas vezes por causa da ansiedade você vai sendo esmagado porque você esquece do valor que Deus te dá. E ele continua dizendo assim, o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais ansioso que você esteja, você não consegue, mas não consegue mesmo, ficar maior ou prolongar os seus dias, quando Deus já tem tudo determinado. Ele diz, não andeis ansiosos, não andeis. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? Mas ele não para. O verso 28 ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo,
eles não trabalham, nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? E ele termina dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que ele quer dizer? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Você não vai conseguir viver o ontem que já ficou. Você não vai conseguir viver hoje ou amanhã. Viva um dia de cada vez. Procure intensamente viver cada dia, mas sem permitir que a ansiedade te esmague. Não existe ansiedade pelo dia de ontem, mas a ansiedade é sempre pelo futuro. É sempre sobre aquilo que vai chegar ainda. Como será, como vai ser, como vai... Compreende? A ansiedade esmaga, a ansiedade destrói, a ansiedade aniquila, a ansiedade adoece. Adoece um casamento. Quantos casamentos são estragados por causa da ansiedade? Pelo contrário, ele diz de uma forma tão clara, para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nunca se esqueça disso, ele tem cuidado. Ele cuidou ontem, ele vai poder cuidar amanhã. Ele cuida hoje. Por quê? Porque nós vivemos um dia de cada vez. O amanhã vai deixar de ser amanhã para ser o seu hoje. Então, em outras palavras, viva dessa vida que o Senhor Deus tem para você. Não permita que seu coração seja esmagado, destruído completamente. Lance, descanse. Ele prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é o mesmo que mostrou o quanto nos ama, o quanto Ele te ama, ao ponto de morrer ali na cruz em seu lugar. É chegado esse tempo de você dar uma guinada na sua vida, de voltar-se para Ele, se entregar completamente a Ele e receber o melhor que Ele tem para a sua história. Amém? Nosso telefone sempre fica ao seu dispor. Não apenas hoje e agora, mas todos os dias. Você pode ligar 3429-9550. Queremos ouvir você, queremos orar por você, queremos colocar a sua vida nas mãos de Deus o Pai, para que você não continue sendo mais esmagado pela ansiedade, mas ao contrário, que você possa experimentar um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de alegria, mas acima de tudo, um tempo vivendo para a glória dele. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá, no bom e tão precioso nome, o nome de Jesus. Amém.